Por que o petróleo é tão valioso? Bem-vindos, seguidores do canal Abuda Ansioso. Hoje mergulharemos nas profundezas sombrias do mundo do petróleo e tentaremos entender por que esse recurso é tão valioso. Vamos começar nossa jornada para desvendar os segredos por trás das guerras movidas pelo ouro negro. O petróleo não é apenas uma fonte de energia. É o combustível que impulsiona a nossa sociedade. Desde a indústria até o transporte, estamos profundamente dependentes desse recurso. Sua importância estratégica transcende fronteiras, tornando um alvo valioso. Na vastidão do tempo, antes da descoberta do petróleo, a humanidade navegava pelos mares da incerteza energética. No entanto, a chegada do ouro negro transformou o destino de nações e redefiniu o equilíbrio geopolítico global. Esta é a história da importância estratégica do petróleo, desde seus primórdios até os dias de hoje. Antes da era do petróleo, o mundo dependia de fontes limitadas de energia, como a lenha e o carvão. A Revolução Industrial do século XIX impulsionou a demanda por combustíveis mais eficientes, e foi então que o petróleo emergiu como uma força revolucionária. As primeiras explorações bem-sucedidas, como a do poço de Spindletop, no Texas, em 1901, abriram as comportas para uma nova era. No cenário internacional, as nações começaram a perceber a importância estratégica do petróleo. Um exemplo notável foi a ascensão do Oriente Médio como epicentro da produção de petróleo. Durante o século XX, países como a Arábia Saudita, Irã e Iraque tornaram-se protagonistas nesse drama energético, moldando o curso da história mundial. A Segunda Guerra Mundial ilustra vividamente a relevância estratégica do petróleo. O controle das reservas de petróleo foi um fator determinante na estratégia militar. A invasão da Polônia, por exemplo, estava vinculada à busca por recursos energéticos. Posteriormente, o norte da África testemunhou batalhas ferozes pelo controle dos campos petrolíferos. A Guerra Fria também foi permeada pela busca por segurança energética. Os Estados Unidos e a União Soviética competiram para garantir o acesso a regiões ricas em petróleo, como o Oriente Médio. Conflitos regionais, como a Guerra do Golfo em 1990, demonstraram que o petróleo era uma peça-chave no tabuleiro geopolítico. A virada do milênio trouxe novos desafios e oportunidades. A ascensão econômica da China e da Índia aumentou ainda mais a demanda global por petróleo. O século XXI também testemunhou um crescente foco na transição para energias renováveis, destacando a necessidade de equilibrar a dependência do petróleo com alternativas sustentáveis. O petróleo não é apenas uma mercadoria, é um jogador poderoso no tabuleiro da geopolítica. As regiões ricas em petróleo tornaram-se peças cobiçadas nesse jogo, criando alianças complexas e rivalidades profundas entre nações. Organizações como a OPEP têm o poder de balançar o equilíbrio do poder global. A história da geopolítica em torno do petróleo é uma trama complexa que entrelaça interesses nacionais, rivalidades internacionais e a busca incessante por segurança energética. Desde os primeiros dias da exploração petrolífera até os desafios contemporâneos, o petróleo tem sido um elemento central na construção do tabuleiro geopolítico mundial. O início do século XX testemunhou as primeiras batalhas geopolíticas pelo controle das reservas de petróleo. As grandes potências da época perceberam que a prosperidade econômica e a supremacia militar estavam diretamente ligadas ao acesso a fontes confiáveis de petróleo. As potências coloniais buscavam garantir o controle sobre os recursos petrolíferos em regiões estratégicas, estabelecendo um padrão que persiste até os dias de hoje. Durante as duas guerras mundiais, o petróleo tornou-se uma peça crucial no xadrez geopolítico. O controle das reservas de petróleo e das rotas de abastecimento tornou-se uma prioridade estratégica para os Estados Unidos em guerra. A competição por influência no Oriente Médio, uma região rica em petróleo, desencadeou uma série de eventos que moldaram as relações internacionais por décadas. Após a Segunda Guerra Mundial, a geopolítica do petróleo foi marcada pela Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética competiram ferozmente pelo controle das reservas, estendendo suas influências para além das fronteiras tradicionais. As crises petrolíferas na década de 1970, como o embargo da OPEP em 1973,
revelaram a vulnerabilidade das economias ocidentais e redefiniram as dinâmicas geopolíticas. O Oriente Médio emergiu como o epicentro das disputas pelo petróleo, com a formação da OPEP desafiando o domínio das empresas ocidentais. A Revolução Iraniana de 1979 alterou significativamente o equilíbrio de poder na região, enquanto os conflitos subsequentes no Golfo Pérsico intensificaram as rivalidades geopolíticas. No século XXI, a geopolítica do petróleo continua a moldar o cenário internacional. A ascensão da China como uma potência global trouxe uma nova dinâmica, com o país buscando assegurar seu acesso a recursos energéticos para sustentar seu crescimento econômico exponencial. Conflitos no Oriente Médio, como a guerra no Iraque, têm raízes profundas na busca pelo controle sobre as vastas reservas da região. Além disso, a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis está reconfigurando as alianças geopolíticas. Países buscam diversificar suas fontes de energia e reduzir a dependência do petróleo, alterando o equilíbrio tradicional de poder. Enquanto o mundo avança em direção a um futuro energético mais sustentável, as dinâmicas em torno do petróleo continuam a evoluir, deixando uma marca indelével na história geopolítica global. A descoberta e exploração massiva do petróleo transformaram radicalmente o modo de vida humano, impulsionando o progresso econômico e tecnológico. Contudo, essa revolução energética não ocorreu sem custos e as consequências ambientais da era do petróleo são inegáveis e profundas. Uma das tragédias ambientais mais visíveis é a ocorrência de derramamentos de petróleo, seja por acidentes em plataformas de perfuração ou por vazamentos em navios petroleiros. Esses incidentes têm efeitos devastadores na vida marinha, causando a morte de animais aquáticos, danificando ecossistemas costeiros e comprometendo a qualidade da água. Emissões de gases de efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis como o petróleo é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Esses gases contribuem significativamente para as mudanças climáticas, provocando aumento na temperatura global, eventos climáticos extremos e alterações nos padrões meteorológicos. Desmatamento e degradação ambiental. A busca por novas reservas de petróleo muitas vezes resulta no desmatamento de áreas ecologicamente sensíveis. A construção de infraestrutura como estradas e oleodutos pode causar a fragmentação de habitats naturais, levando à perda de biodiversidade e à degradação do meio ambiente. Impactos nos oceanos e ecossistemas marinhos. Além dos derramamentos de petróleo, as atividades relacionadas à exploração e produção offshore podem causar perturbações significativas nos ecossistemas marinhos. A poluição sonora proveniente de atividades sísmicas e a liberação de produtos químicos tóxicos podem afetar negativamente a vida marinha, incluindo mamíferos marinhos e peixes. Escassez de recursos hídricos e contaminação do solo. A produção de petróleo muitas vezes envolve o uso intensivo de água e a geração de resíduos tóxicos. A extração de petróleo de areias bituminosas, por exemplo, pode resultar em uma significativa contaminação da água e do solo, afetando ecossistemas locais e representando riscos para a saúde humana. Transição energética e desafios socioeconômicos. A crescente conscientização sobre os impactos ambientais do petróleo está impulsionando a transição para fontes de energia mais limpas. No entanto, essa transição apresenta desafios socioeconômicos, especialmente para regiões dependentes da indústria petrolífera. A necessidade de requalificação profissional e a mitigação dos impactos econômicos são considerações cruciais nesse processo. Diante dessas consequências ambientais, a sociedade enfrenta a imperativa tarefa de encontrar soluções sustentáveis que equilibrem as demandas energéticas com a preservação do meio ambiente. A busca por alternativas renováveis, políticas de conservação ambiental e esforços para limitar as emissões de gases de efeito estufa são passos cruciais para minimizar os danos ambientais e construir um futuro mais equilibrado e sustentável. À medida que chegamos ao fim dessa exploração sombria, é crucial lembrar o verdadeiro custo do petróleo. Convido vocês a refletirem sobre as implicações de nossas ações enquanto nos aprofundamos ainda mais nas sombras do mundo do petróleo. Se você gostou dessa jornada,
Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A próxima parte dessa saga será revelada em breve, onde exploraremos o histórico de guerras movidas pelo petróleo. Fiquem atentos, hein? Precisamos saber sobre qual tema você gostaria de assistir no próximo vídeo. Os temas que tiverem um volume grande de visualizações ganharão presente do canal Abuda Ansioso. Então deixe a sua sugestão nos comentários, ok? Te aguardo nos próximos vídeos. Meu nome é Francisco e aqui no canal vamos continuar explorando o mundo com muito respeito. Obrigado mais uma vez e até mais.